Qual é o tipo de salvação que Jesus veio trazer para nós? Parte dessa pergunta, um curso a respeito das doenças espirituais. Porque a cura é, na verdade, salvação, e salvação é cura. Em grego, assim como em hebraico, nas línguas em que a Bíblia foi escrita, a palavra salvação quer dizer também cura, saúde. Se vocês forem ver em algumas passagens da Sagrada Escritura, a gente vê umas diferenças de tradução. Por exemplo, em algumas Bíblias diz assim: Jesus então disse, vai, tua fé te curou. Aí você passa para uma outra tradução e está traduzido assim: vai, tua fé te salvou. Mas como é? Curou ou salvou? Na verdade, as duas coisas. Curar e salvar é a mesma realidade. O verbo sozo em grego é um verbo que quer dizer salvação e cura ao mesmo tempo. Assim também, a salvação que Jesus vem para nos dar. Não sei se vocês sabem qual é a palavra grega para dizer salvação. Em grego se diz soteria. Tanto que existe um ramo da teologia dogmática que estuda a salvação, a obra de Jesus, chama-se soteriologia. Ou seja, o estudo da salvação. Nós queremos estudar qual é esta salvação que Jesus tem para nos dar. Essa salvação, de alguma forma, ela é cura. E o próprio nome de Jesus quer dizer o Senhor salva ou o Senhor cura. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos daquele que pode nos dar a salvação e pode nos dar a cura. Qual é a forma que nós estamos acostumados a pensar a salvação? A gente está acostumado a pensar a salvação como sendo um pagamento pelos nossos pecados. É assim que a gente pensa. Como é que nós fomos salvos? Jesus, morrendo na cruz, ele pagou os nossos pecados. Ele pagou o resgate que era necessário para nos salvar. Agora é importante que a gente enxergue que isso é uma metáfora, é uma comparação, que não pode ser tomada ao pé da letra. O que acontece é que a maior parte de nós aprende como é essa história de salvação e toma isso ao pé da letra. Como se de fato houvesse uma dívida e o sangue de Jesus derramado fosse o pagamento para essa dívida. Agora, São Gregório de Nazianzo fez um discurso, do número 45, e no parágrafo 22 desse discurso, ele mostra claramente o limite desse tipo de comparação. Ele chega e diz assim, olha, Jesus morreu e morrendo pagou o preço, pagou a nossa alforria, o nosso resgate. Qual é a metáfora que está atrás? É a metáfora dos escravos. É um escravo que precisa ser libertado, eu preciso pagar essa alforria. Só que Gregório de Nazianzo vai e pergunta, mas para quem foi pago? Para o diabo? Seria o fim da picada. Imagina, ele que causou toda a desgraça com a tentação do pecado original, agora ainda sai ganhando um pagamento, que não somente é um pagamento que vem de Deus, mas que é um pagamento que é o próprio Deus. Então isso é um escândalo. São Gregório de Nazianzo diz que isso é o fim da picada. Isso não existe. Então é impossível pensar que esse resgate foi pago ao diabo. Aí São Gregório continua imaginando. Se não foi pago ao diabo, foi pago a quem? Foi pago a Deus? Se Deus Pai, na hora do sacrifício de Isaac, providenciou um cordeiro, um carneiro, para ser imolado, para que Isaac não fosse sacrificado, se Deus Pai teve compaixão de Isaac, imagine se não teria do seu próprio filho Jesus. Então, São Gregório de Nazianzo, com este parágrafo do discurso 45, implode, digamos assim, essa argumentação de que a salvação é um pagamento de uma dívida. Então, nós podemos falar de salvação como pagamento de uma dívida? Sim, podemos.
Mas só podemos falar de salvação como pagamento de uma dívida se nós tomarmos consciência de que é uma metáfora. Ou seja, é uma comparação. Eu não posso tomar isto ao pé da letra. Porque se nós tomarmos essas coisas ao pé da letra, terminamos dizendo atrocidades. Foi tomando essa metáfora ao pé da letra que grandes oradores sacros do século 17, 18, chegaram a dizer absurdos a respeito de Deus Pai. Criaram uma imagem de Deus Pai como se Deus Pai fosse um Deus sanguinário que só consegue ser aplacado se houver o derramamento de sangue. Deus que fica exigindo o derramamento de sangue. Essa imagem de Deus é uma imagem horrível. E não corresponde àquilo que a gente vê na Sagrada Escritura. Não corresponde à imagem de Deus, por exemplo, que nós temos na parábola do filho pródigo. Quando Jesus quer explicar como Deus Pai realmente é, ele nos conta uma parábola. Um pai que tinha 2 filhos. Para nós entendermos a salvação, nós precisamos, então, utilizar várias metáforas. Nenhuma delas é completa, nenhuma delas é absoluta. São sempre comparações que nos dizem o que é salvação realmente. Uma das parábolas possíveis para a salvação está justamente nesse conceito de cura. Nós somos doentes, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser salvos. Vejam, eu disse e deixo bem claro, não se trata de um conceito absoluto. Eu não posso pegar esse conceito de cura e aplicar em todas as circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, é um conceito bastante rico, que dá um fruto espiritual muito grande. Deus quer nos salvar, ou seja, Deus quer nos curar. Por que é que essa metáfora de cura funciona bastante? Porque ela está enraizada na constatação de que nós somos anormais, por assim dizer. Ou seja, que nós não estamos como Deus nos sonhou. Deus teve um sonho para o homem, Deus teve um sonho a nosso respeito, e esse sonho foi realizado somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem como Deus pensou. Por isso, nós podemos dizer com toda a convicção que nós, no nosso dia a dia, nunca vimos um homem. Nós nunca vimos uma pessoa inteira. Nós só temos experiência de pedaço de homem. Nós só temos experiência de pessoas deformadas que têm uma tendência para o pecado, que trazem em si a marca do pecado. A nossa condição atual é uma condição de gente marcada pelo pecado. Na linguagem teológica, nós temos um termo técnico para dizer isso. É a nossa condição pós-lapsária. Ou seja, lapso é a queda. A nossa situação depois da queda do pecado original é a nossa situação pós-lapsária. Agora, nós precisamos nos convencer de que a coisa é assim mesmo, que nós somos pessoas doentes. E isto precisa, em nós, se transformar numa convicção e numa mentalidade. Porque essa mudança de mentalidade ela é necessária para a nossa conversão. O mundo, ou seja, as pessoas não convertidas, o mundo, ou seja, aquilo que dentro de nós ainda não é convertido, o mundo acha que tudo o que se vive por aí é normal. É assim que a nossa sociedade decide o que está certo e o que está errado, por uma questão de número. Por exemplo, masturbação. Masturbação é normal. É normal porque todo mundo faz. Primeiro que não é verdade que todo mundo faz. Segundo, por mais que seja uma maioria, essa maioria não constitui normalidade. Por exemplo,
no século XIX, metade da população de Cuiabá morreu de varíola depois da Guerra do Paraguai. Foi a famosa epidemia de bexiga. Uma pessoa, quando estava contaminada de varíola, era chamada de bexiguento. Metade da população de Cuiabá estava bexiguenta, mas isso não fez com que a varíola fosse normalidade. Ela continuou sendo doença. Todo mundo tem alguma virose, alguma gripe, mas a gripe nem por isso é normal. Somos pessoas marcadas pela doença do pecado original. Nossas reações não são todas elas normais. Então nós precisamos nos dar conta disto, de que nós somos pessoas doentes. Se nós não nos dermos conta disto, a consequência vai ser que nós não vamos nos converter, porque nós não vamos ter razão nenhuma para mudar. O primeiro passo que o doente tem que dar para se curar é se convencer de que ele está doente. Se ele achar que ele está muito bem, ele não vai curar. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e nos convencermos que nós somos pessoas marcadas pela doença do pecado original e, portanto, que existe desordem dentro de nós. A nossa natureza é uma natureza decaída. Agora vejam só, já que esta não é a mentalidade do mundo, é muito mais fácil, é muito mais aceitável para o mundo uma teologia otimista, uma espiritualidade otimista, onde a gente aplaude e canoniza tudo aquilo que a sociedade faz, tudo aquilo que as pessoas fazem. E é esse tipo de teologia e esse tipo de espiritualidade que se encontra hoje em dia na Igreja Católica, com muita frequência, infelizmente. Todo mundo faz, é assim mesmo, isso é normal, nós temos que aceitar com normalidade, porque a natureza humana ela é bonita, tudo que Deus fez é bonito, e nós temos que aplaudir, apoiar e aceitar. Mas as pessoas não se dão conta que estão aceitando a mentalidade do mundo, que tudo que nós somos é normal. Nós precisamos levar a sério as consequências do pecado original. No último simpósio de teologia que aconteceu no Congresso Eucarístico Nacional em Florianópolis, nesse ano de 2006, o padre João Batista Libânio fez uma conferência na qual ele, grande teólogo da libertação, queria provar para as pessoas que pecado original não existe. E se existe, não deixa consequências. Agora vejam que as consequências desse tipo de pensamento são monstruosas, porque canoniza tudo aquilo que o homem hoje tem de tendência dentro dele. Então, por exemplo, se eu sou obcecado pela felicidade na comida, na bebida, esse tipo de teologia diz o quê? A fome é um instinto natural, a sede também é natural e o instinto sexual também é natural. Foi criado por Deus, logo é bom, logo não há nenhum problema. Só que, embora tudo isso tenha sido criado por Deus, tudo isso carrega a marca do pecado. Porque, tendo sido criado por Deus, hoje nos afasta de Deus. Esse é o problema. Você vai dizer, mas como assim nos afasta de Deus? A comparação melhor é de Santo Agostinho. Claro, essa comparação não foi inventada por Santo Agostinho. Outros santos padres fizeram essa comparação, mas Santo Agostinho é aquele que ficou mais conhecido no Ocidente e divulgou essa comparação. Imaginemos que um noivo dá um presente para sua noiva. E essa noiva olha para aquele anel, para aquele presente, fica tão fascinada com o presente e com o anel que se esquece do noivo. Vai embora para casa e fica contemplando o anel. E aquilo que o noivo deu como sinal de amor se torna um caminho de separação. Então, Deus nos deu este mundo como um presente. Agora, pelo pecado original, qual é a nossa tendência? Transformar este mundo em Deus. Criar ídolo. Então, existe em nós uma tendência de colocar a criatura no lugar do Criador. De colocar os presentes de Deus no lugar dele. Então, aquilo que Deus me deu como sinal de amor, a gente tende a usar contra o próprio Deus de alguma forma. É aqui que nós somos doentes. É aqui que está a nossa doença.
Nós estamos acostumados e aprendemos no catecismo a usar a palavra pecado original para designar essa nossa situação. Vamos entender aqui que a palavra pecado não pode ser usada de forma unívoca. Deixa eu explicar. Por exemplo, quando eu digo que João é saudável, eu estou usando a palavra saudável para dizer que João tem a qualidade da saúde. Mas quando eu digo que salada é saudável, eu não estou dizendo nenhuma qualidade da salada. Eu estou dizendo uma coisa diferente. A palavra saudável está sendo usada de outra forma. Uma coisa é dizer que uma pessoa é saudável, outra coisa é dizer que um alimento é saudável. A pessoa é saudável porque ela tem saúde. O alimento é saudável porque ele traz saúde. Então, a mesma palavra é usada de duas formas diferentes. E nós fazemos isso toda hora sem nos dar conta. Assim também com relação à palavra pecado, quando a gente diz pecado original. Uma coisa é dizer, eu cometi um pecado. Aqui a palavra pecado é realmente pecado. Uma transgressão que ofende a Deus, me destrói e destrói as pessoas ao meu redor. Quando eu digo que Adão e Eva cometeram um pecado, a palavra pecado aqui ela é usada exatamente no mesmo sentido. Eles cometeram um pecado. E eu posso chamar aquela primeira transgressão dos nossos primeiros pais lá atrás de pecado original. Então aí, essa palavra pecado é usada igualzinho, da mesma forma como eu digo, eu cometi hoje um pecado. Mas, quando nós dizemos que nós temos o pecado original, a palavra pecado ali já não está sendo usada no mesmo sentido. Uma coisa é dizer que Adão e Eva cometeram o pecado original, porque aí é um pecado deles. Outra coisa é dizer que eu tenho o pecado original, algo que eu recebi. Ora, um pecado não pode ser recebido. Os pecados não são transmitidos. Não existe transmissão de pecado. Então é claro que a palavra pecado original aqui quer dizer outra coisa. Vamos fazer uma comparação para entender então como é que a palavra pecado é usada nessa situação. Vamos imaginar que José Alex ganhou na Mega Sena acumulada. Não está no seminário, não quer ser padre, ele está casado, tem filhos. Ganhou na Mega Sena, ficou rico. Por consequência, os filhos dele ficaram ricos. Mas o José Alex não sabe administrar bem esse dinheiro. De rico que ele era, ele ficou pobre. Quem foi que cometeu a burrice de gastar o dinheiro e de investi-lo de forma inadequada? Foi o José Alex. Mas os filhos dele ficaram pobres. Até os filhos que ainda não nasceram já ficaram pobres, porque já não tem mais nada para receber. Então é uma pobreza que não é contraída porque eu fiz alguma coisa, mas é uma espécie de pobreza hereditária. Por que é que Deus deixa que essa pobreza continue, já que nós não somos culpados? Primeira coisa, é muito difícil a gente imaginar o que é que se passa no coração de Deus. Nós podemos fazer um raciocínio, esse raciocínio será sempre teologia, ou seja, uma tentativa humana de explicar a fé. Mas Deus nos leva a sério e leva a nossa vida a sério. E Ele nos criou livres. E a nossa liberdade tem consequências sobre nós e sobre os outros. Não é só a liberdade de Adão e Eva que teve consequências, mas a nossa liberdade. A liberdade do José Alex, quando ele administra mal seus bens e empobrece seus filhos. Deus não quer objetos, escravos, coisas. Ele quer filhos, e filhos são livres. Nós gostaríamos que Deus fosse assim, dessas mamães super zelosas, que o filhinho vai brincar no pátio e põe um capacete no filho, para o filho não quebrar a cabeça. Mas Deus não é assim. Deus, Ele está do nosso lado, Ele nos protege, mas não é uma proteção excessiva. É algo que considere que leva a sério a nossa liberdade. Então, se você fizer algo de mal, Deus vai respeitar a sua liberdade e vai sofrer com isso, porque Ele ama. Ele ama e quando nós nos destruímos, Ele sofre. Sofre porque ama, sofre porque quer sofrer. Sofre porque se dispõe a isso, porque Ele se rebaixa a nos amar. Qual seria o preço se Deus tivesse colocado a mão para impedir o pecado de Adão e Eva? Seria o fato de que eles deixariam de ser livres. Nós deixaríamos de ser livres. Se você não pode nunca pecar, então você já não é livre. Você hoje faz pecados que afetam os outros. Não é só Adão e Eva. O seu pecado afeta essa comunidade. O seu pecado afeta a sua família. E afeta, muitas vezes, de forma irreparável.
que não tem mais volta. Se você tiver, por exemplo, relações sexuais com uma menina, não vai ter jeito de ela voltar a ser virgem. E se ela engravidar, não tem jeito de você fazer de conta que aquela vida não iniciou, não começou, não foi concebida. E se você contrair AIDS, não tem como você fazer de conta que a AIDS não existe. Agora, você morrendo de AIDS, contaminando outras pessoas, o seu pecado tem consequências muito claras, muito evidentes. Então, acho que é necessário a gente levar a sério o pecado. Nós precisamos levar a sério o pecado e ver que realmente o pecado tem consequências que não voltam. Assim também o pecado original. O pecado original teve suas consequências na nossa natureza. E dali para frente surge em nós uma tendência para o mal. Vejam, os mesmos instintos que os animais têm, nós temos. Assim como um macaco gosta de comer, gosta de beber, de descansar, de ter relações sexuais, também nós. O instinto é o mesmo. Tem um problema, uma diferença grande. Nós temos alma, o macaco não tem. O macaco se satisfaz com isso, nós não. Nós não fomos feitos só para isso. Em nós existe uma sede e um desejo de muito mais do que isso. Não adianta você dar de comer, dar de beber, ter relações, ter companhia, que dentro de você vai permanecer um vazio, aquilo que Santo Agostinho fala com muita clareza, esse coração inquieto que está dentro de nós e que não descansa enquanto não se encontra com Deus. São Gregório Magno, que foi Papa, padre da Igreja, chama o homem com esse coração inquieto de vir desiderorum, ou seja, o homem dos desejos. Nós não nos satisfazemos com nada. E nós vamos mendigando, nós vamos desejando, nós vamos querendo, mas o nosso coração só irá se apaziguar em Deus, entende? Então, o que é que nós estamos propondo com esse curso? Primeiro, uma conscientização das doenças que estão dentro de nós. E segundo, uma tradição terapêutica, ou seja, uma forma de uma vida espiritual que seja uma vida de combate a essas doenças e de tentativa de reverter as consequências do pecado original. É claro que a cura total só acontecerá na ressurreição, não vai ser nesse mundo. Por mais que nós sejamos santos, sempre haverá algo em nós que ainda carrega a marca do pecado. Mas, por mais que seja assim, nós podemos e devemos viver uma vida ascética. O que quer dizer ascese? Ascese quer dizer esse exercício, essa vida de esforço de curar essas tendências que estão dentro de nós. Agora vejam só, é importante a gente entender desde o início que a ascese, não sei se a palavra ascese aqui está clara para todo mundo, quando eu falo de ascese eu estou falando de jejum, de vigília, eu estou falando de sacrifícios específicos, abstinências, esforços espirituais. A ascese, ela não é para pagar os pecados. Olha aí novamente aquela metáfora que nós vimos lá no início dessa palestra. A salvação é pagar os pecados. Vejam, eu não estou negando que essa metáfora seja importante. Ela é importante, mas ela não é tudo. E, sobretudo, ela não serve para pensar a ascese. Essa história de que o jejum é para pagar os pecados não funciona. Porque os nossos pecados já foram pagos por Jesus. E, no entanto, nós precisamos fazer jejum. E não é para pagar os pecados, não. Mas é porque existe dentro de nós uma lei da gravidade que nos puxa para baixo. Que é uma tendência para o pecado. E nós precisamos combater essa tendência. Porque somos doentes e precisamos fazer algo, senão nós terminamos nos envenenando. Para usar uma metáfora, é como uma pessoa que tem o rim deficiente. Essa pessoa tem os rins funcionam, mas não funcionam o suficiente. Funciona só um certo percentual. E ela sabe que toda semana precisa ir ao hospital para fazer hemodiálise, porque senão ela irá se envenenar. Então ela precisa ir ao hospital fazer hemodiálise. Uma pessoa que precisa fazer hemodiálise não faz grandes viagens sem poder programar um hospital no qual ela possa, por exemplo, ir e fazer a mesma hemodiálise. Ela sabe da sua condição, porque ela sabe que se ela ficar muito tempo sem hemodiálise, ela morre envenenada. Mesma coisa nós, espiritualmente. Nós sabemos da nossa condição de doença espiritual. E por isso precisamos viver uma vida ascética. Não é só na quaresma que nós devemos fazer jejum. Não é só na quaresma que nós devemos fazer vigílias, fazer abstinência, oferecer sacrifícios. Não. Essa vida de exercício espiritual, ela vai nos acompanhar até o nosso último dia. Porque se nós não combatermos essas doenças,
seremos vítima delas. É este o projeto desse curso de terapia das doenças espirituais que nós estamos iniciando.